Olá pessoal, depois de um breve período aí de hibernação, né, igual o mosquito da dengue, estamos de volta aqui para comentar um pouco sobre os últimos acontecimentos da política nacional. Hoje é 18 de fevereiro de 2024, eu sou o Cláudio Chaves e o tema do vídeo de hoje é a diferença entre interesse por religião e religião por interesse. Na semana que terminou ontem, né, um dos destaques da política nacional foi a convocação feita pelo ex-presidente da República e pelo pastor Silas Malafaia para uma manifestação na Avenida Paulista. Né? O último vídeo que eu postei aqui foi exatamente sobre uma manifestação na Avenida Paulista. E estamos de volta com essa temática novamente. Então, diante da convocação do ex-presidente e do pastor Silas Malafaia, né, depois das ações, das operações da Polícia Federal aí contra o ex-presidente, né, o mandado de busca e apreensão e tal, eles fizeram essa convocação, estão fazendo essa convocação para essa manifestação, e uma das perguntas mais recorrente do público, das pessoas, ele vai ser preso? Há a possibilidade dele ser preso? Eu creio que não. Pelo que eu tenho acompanhado e pelo que eu ouço, né, e leio, né, dos juristas, dos especialistas, dos jornalistas, dos cientistas políticos, não há praticamente razão para que ele seja preso, não há esse interesse do STF. Primeiro, porque a prisão dele é uma questão de tempo, uma questão de julgamento, né, mas certamente ele vai ser preso. O STF, assim como a Polícia Federal, tem muito mais informação, sabe de muito mais coisa do que o que eles publicam. Normalmente eles não vão publicar tudo que eles já têm de informação, então isso aí é uma questão tranquila, não há por que querer precipitar, né, a prisão dele preventivamente. Não é? Todas as medidas foram tomadas cautelarmente para que ele não atrapalhe a investigação, para que ele não obstrua a justiça, então está tudo seguro. Esperar para que aconteça o julgamento e ele seja preso depois disso daí. É o entendimento que eu tenho. Então, nesse caso, qual seria a finalidade, né, da manifestação? Bem, eu vejo aí três finalidades, menos a que eles alegam que é para ele apresentar a sua defesa. Veja, defesa se apresenta nos autos do processo. Se fosse para apresentar a defesa, né, ele apresentaria como está apresentando, através do advogado dele, uma vez que quem o está acusando, está conduzindo o processo, não vai estar lá na Paulista. O pessoal do STF não vai estar lá para ouvir a defesa dele. Não é? Se bem que, para protestar contra o resultado das eleições, suposta fraude, né, nas eleições, eles não foram para frente do TSE, que é o tribunal que cuida de eleição, né, mas foram para frente dos quartéis. Então, né, por aí a gente vê. Mas eu diria que tem três finalidades, né, essa convocação. A primeira é porque para o ex-presidente é muito difícil aceitar, né, a frustração da derrota, né, moralmente, né, ele está se sentindo destruído e não é para menos, né? Embora fosse previsível, porque ele nunca foi uma pessoa segura, nunca foi uma pessoa de destaque, nunca foi uma pessoa autoconfiante, ele sempre foi uma pessoa muito insegura, né? E nunca soube lidar, né, com a questão das frustrações, né? Frustração de ter sido tecnicamente expulso, né, do exército, né, por indisciplina, por caluniar o exército, por tentar, né, promover um atentado, né, dentro do próprio quartel, né, essa história é muito conhecida, né, frustração na vida familiar, vários casamentos, etc. e tal, e frustração na vida política como parlamentar. Ele é tão inseguro que nós tivemos no Brasil, por exemplo, a partir da redemocratização, né, nós tivemos momentos traumáticos na história do Brasil. Né? O primeiro presidente eleito, depois de mais de 20 anos sem eleição, né, foi o Collor. No segundo ano de mandato já foi cassado, né? Muitos protestos, etc. Tal.
ninguém acampou em frente de quartel. Depois nós tivemos, logo em seguida, a questão dos anões do orçamento, né, aqueles deputados lá e tal envolvidos em corrupção, ninguém acampou em frente de quartel. Tivemos, né, o mensalão do PT, no primeiro mandato do Lula, né, ninguém foi para a porta de quartel. Tivemos todas aquelas manifestações gigantescas em 2013, que começa lá com a questão dos estudantes, por causa da passagem de ônibus e tal, metrô, transporte coletivo e tal, mas ninguém acampou em frente de quartel. Né, o impeachment da Dilma, depois a própria Operação Lava Jato, com a questão do Petrolão e tal, e ninguém, enfim, entendeu? Então, assim, porque ele, logo que ele assumiu a presidência da República, ele sempre fez questão de falar das Forças Armadas. Né? Forças Armadas não se envolvem em política, a gente sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Então é por conta dessa frustração. E ele precisa disso, né? Ele precisa dessa sensação de que é uma pessoa popular, de que é um grande líder. Esse mundo que ele criou paralelo à realidade. Ele sabe que as pessoas que irão lá, elas irão por outros motivos, mas não porque acreditam que ele vai voltar a presidir o país, que vai haver um golpe militar, que vão prender o Alexandre de Moraes. Sabe que tudo isso é uma fantasia, mas para ele é importante por conta dessa frustração. Teria um segundo objetivo, esse sim, né, bem mais consistente, né, que também ele tem consciência disso, que vai ser útil, né, que é uma espécie de pré-lançamento, né, ou de lançamento de pré-candidaturas extraoficial, né, um lançamento extraoficial de pré-candidaturas à presidência da República em 2026, né, uma antecipação a governo do estado e principalmente a prefeituras, né, que é esse ano a eleição. As eleições municipais acontecem esse ano de 2024. Então, não é coincidência que os governadores, deputados, as figuras políticas que já confirmaram presença lá, praticamente todos são pré-candidatos ou a prefeito ou a presidente da República. Então, é lógico que esses candidatos vão mobilizar suas bases para estarem lá, porque é uma vitrine. É o momento deles fazerem um lançamento extraoficial, né, da sua pré-candidatura. É uma espécie de comício, né, antecipado. Quem não gostaria de estar ao lado, de estar no palanque, né, de alguém que há menos de 2 anos teve quase, né, 60 milhões de votos. Evidentemente que eles não vão perder essa oportunidade. Mas até agora, esses governadores, né, principalmente os governadores que confirmaram para esse lá, nenhum fez nenhuma declaração de defesa dele, né, de crítica ao STF, coisa do tipo. Nenhum saiu assim em defesa dele. Então esse seria o segundo objetivo. O terceiro objetivo é parecido com esse segundo, mas é relacionado ao próprio Malafaia, né? Ele vai aproveitar essa manifestação como uma espécie de teste para ver até onde, né, será recebida, né, essa proposta dele de teocratização do Brasil. Há uns 2 anos eu fiz alguns vídeos falando o seguinte, com o título "A quem interessa a democracia no Brasil", onde eu falava o seguinte, que a democracia brasileira, ela nunca se consolidou, né? Ela sempre foi muito titubeante, por vários fatores históricos, a constituição do país, etc. Mas principalmente porque no Brasil nós nunca tivemos um movimento liberal, e a democracia moderna é uma democracia liberal, né? Ela é uma ideia dos liberais. Então é aquela história, todo filho precisa do pai que cuida, né? Então se os próprios liberais que criaram o modelo, né, eles não consolidam, eles não trabalham para fortalecer essa democracia, e no Brasil nós nunca tivemos liberais sérios, eles sempre foram exceções, né? Diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente da Inglaterra, diferentemente da Europa, de modo geral, a tradição liberal no Brasil é muito diferente desses outros países. E então a democracia no Brasil nunca se consolidou, né? Ela nunca se consolidou. E aí eu falava o seguinte, que
a democracia pode interessar, essa democracia liberal, até aos ETs, aos postes, mas a dois grupos ela não interessa, aos cristãos e aos comunistas. Né? Aos comunistas, por uma razão óbvia, porque a democracia liberal, na compreensão de Marx, né, ela serve como a legitimação, né, da exploração da classe dominante, que é a burguesia, sobre a classe dominada, que é o proletariado. Como a proposta de Marx é que a única solução para isso é derrubar, é o proletariado derrubar a classe dominante, que é a burguesia, assim como a burguesia, no fim da Idade Moderna, derrubou, né, a nobreza feudal. Então, da mesma forma que a burguesia, que era uma classe emergente, derrubou a nobreza feudal, né, acabou com o antigo regime, né, através de revoluções, da mesma forma, o proletariado, segundo Marx, né, um dia vai derrubar a burguesia e junto com ela vai o Estado democrático. Então, a democracia aos comunistas não interessa, a não ser como um regime de transição, mas não é esse o fim deles, não é esse o objetivo final. Isso está posto em todos os manifestos, em todas as diretrizes, né, do marxismo, né, e dos comunistas, portanto. Né? Aos cristãos também não interessa, porque esses são mais radicais ainda, porque enquanto os comunistas acreditam numa revolução proletária, né, ou seja, conduzida por seres humanos, né, os cristãos eles só acreditam num tipo de revolução, eles acreditam que a única solução aqui, independentemente de ser comunismo, capitalismo, república, monarquia, direita ou esquerda ou centro, nenhum é a famoso 6 por meia dúzia, nenhum vai resolver, só vai resolver com o estabelecimento do reino eterno, do reino divino. Não é? Então veja, esses dois grupos, para esses dois grupos não interessa. Agora, há uma diferença básica aí. Né? Os cristãos, né? Melhor dizendo, os marxistas, eles não acreditam na democracia e eles deixam isso explícito. Já os cristãos, né, não são tão transparentes assim. Uma parte, né? Tem os cristãos que a gente chama de cristãos históricos ou tradicionais, tal, e tem os chamados evangélicos. Os evangélicos, você pode se perguntar, e como é que você diz que os cristãos não acreditam na democracia? Como é que a gente pode explicar esses jargões, né, que são muito comuns no meio evangélico, como Deus, pátria e família, Deus acima de todos, né, Brasil acima de tudo, Brasil para Cristo, né, a defesa da democracia e do cristianismo, não é? Nossa bandeira jamais será vermelha. Como que você explica isso? Né? A explicação é que a gente pode observar que esse grupo chamado de evangélicos, liderado por pessoas como Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Magno Malta, Damares Alves, né, de Macedo, esse pessoal, né, tem uma compreensão diferente dos cristãos, seja protestantes, seja católicos, mas principalmente protestantes, chamados históricos ou tradicionais, né? Porque os protestantes, principalmente os protestantes históricos, né, eles acreditam que o cidadão pode participar da vida política normalmente, ser candidato, votar, discutir, debater, se filiar a partido político, mas enquanto cidadão, né, participar, propor mudanças e etc e tal, reformas, enfim. Mas enquanto cristão, não. Enquanto cristão, ele não acredita em nenhuma mudança, não é? Ele não disputa nenhum tipo de poder, né? Porque no entendimento desses cristãos, qual é a função do cristão aqui? Simplesmente testemunhar, né? Jesus disse para eles o seguinte: ó, vocês serão minhas testemunhas. Vocês irão, com a prática de vida de vocês,
né, influenciar outras pessoas, né, mas vocês não irão lutar por poder, né? Pelo contrário, ele falou, olha, não há nada no mundo, não há nada na sociedade secular que interesse ao cristão. Então, o cristão não está aqui para disputar poder, né? Ele está aqui apenas para testemunhar e aguardar o reino de Deus. Então, essa proposta do cristão disputando o poder, do cristão recorrendo, né, à religião, né, para implantar um civil, uma teocracia, um regime através que una, né, religião e política, né, já é uma concepção dos evangélicos, né, dessa nova vertente do protestantismo, principalmente os evangélicos neopentecostais, né? Então, é aí que está a questão do título, né, do vídeo de hoje, que é interesse por religião e religião por interesse. Então, para o Silas Malafaia, né, a religião, né, é uma forma de poder temporal, de conquistar o poder temporal, né? E a democracia, nós sabemos, já falei isso aqui várias vezes, isso, né, não tem como falar de outra forma, porque é o que está posto, é o que existe, né? A democracia não tem como se compatibilizar com o cristianismo, né? Porque a democracia é uma proposta humanista e o cristianismo é uma proposta teísta, né? Então veja, quando Jesus forma, né, a sua igreja, né, ele a cerca, né, de toda a proteção, de todos os cuidados, de todas as recomendações, para que haja uma espécie de muro, né, de separação entre, né, a igreja cristã e a sociedade secular, né? E ele explica, ele fala, olha, entre vocês não haverá isso, não será, vocês não lutarão, né, por poder. Ao cristão cabe resistir, né? Cabe não se deixar levar, não ser envolvido, não é, pela sociedade secular e não disputar nada, porque ele falou assim, o que há no mundo, no mundo secular, as tradições, os costumes, a cultura, o poder, a luta, essas coisas, tudo isso aí não condiz com o reino de Deus. Então, o cristão, ele teria essa postura, vamos dizer assim, de passividade, né? De não reação, né? Nesse sentido. Cabe a ele testemunhar, cabe a ele... Aí você pode falar assim, mas e a questão da exploração, e a questão da violência, e etc. e tal? Sim, como estou falando, é para isso que exige a fé, né? Cabe a ele resistir, né? Como fez a primeira igreja cristã. Observem que os cristãos, ao contrário, todos os cristãos, a primeira igreja cristã, a igreja do primeiro século, basicamente todos os cristãos, a maioria dos cristãos, né? Eles foram martirizados, mas eles não reagiram, né? Eles não se associaram, né, a nenhum poder, nem de direita, nem de esquerda, nem capitalismo, nem comunismo, ninguém, mesmo que fosse para preservar, né, a sua integridade física, para preservar a sua própria vida. Não. Entre, né, perder a própria vida e defendê-la através de um poder secular, através da aliança com o imperador, através da aliança com um monarca, com um presidente, sei lá quem for, eles preferiam abrir mão da vida, né? Eles tinham consciência disso, tanto que Paulo, né, ele diz, né, eu sei que eu estou pronto para morrer, eu sei que eu tenho crido, e eu estou pronto para ser oferecido como sacrifício. E assim morriam todos os cristãos, os chamados mártires do cristianismo.
Então, essa proposta de um cristianismo que existe para impor a sua vontade, para transformar a sociedade e fazer das leis, dos princípios, das doutrinas, da sua crença, né, a referência, né, para toda a sociedade, através de decretos, através do poder do Estado, isso daí é uma corrupção, né, da proposta do cristianismo, né? Isso daí é o que eu falo de a diferença de interesse por religião e religião por interesse. Aí é praticar a religião por interesse. Aí é usar, né, a religião e usar um discurso, né, para desvirtuar, né, o propósito do evangelho, o propósito da religião cristã, que nunca foi um propósito, um projeto de disputa de poder secular, né? Então essa questão de que nós somos cristãos, nós somos a maioria, né? E por isso nós temos que mandar, e as nossas regras, as nossas leis têm que ser as leis da sociedade, e o nosso padrão de família tem que ser o padrão da sociedade. Não, pelo contrário, o que Jesus recomendou aos cristãos foi o mundo tem o seu governo, né? Não se baseiem pelo mundo, né? Não disputem o poder do mundo, apenas testemunhem, apenas mantenham a sua fé. Então, basicamente, o que a gente tinha para hoje é isso, né? Eu espero ter ajudado, né, vamos dizer assim, ampliar um pouco a compreensão, o debate a respeito disso, né? E nos próximos momentos a gente pode fazer outras discussões, enfim, né? Fica aqui, né, sempre aquela minha recomendação básica: você pode curtir, pode discutir, mas não deixe de discutir. Se você achar importante, faça aí seus comentários e compartilhe. Até um próximo momento.